Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a revelação especial. A gente vai falar sobre profecia. Nós vimos em outros vídeos que não apenas o cristianismo, as religiões em geral pressupõem que Deus se revela de três modos. Deus se revela na forma da sua presença, Ele manifesta a sua presença, Ele manifesta a sua vontade, o seu cuidado. A manifestação da presença divina a gente chamou de teofania, falamos disso no vídeo anterior. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a manifestação da vontade divina, que a Bíblia chama de profecia. O que é profecia? Uma definição de profecia. A definição aí do nosso livro de Teologia Sistemática. Por profecia queremos dizer a comunicação que Deus faz de seus pensamentos aos seres humanos. Então profecia é toda vez que Deus comunica aquilo que Ele está pensando, a sua vontade aos seres humanos, às pessoas. A Bíblia fala de que Deus comunica a sua vontade, os seus pensamentos às pessoas de várias formas, né? Por vozes, em linguagem humana, face a face, por sortes, por sonhos, por visões e de outras maneiras não identificadas, que a gente vai chamar de inspiração interior, né? E às vezes, numa combinação de duas ou mais dessas coisas, vamos ver cada uma dessas nas Escrituras. Às vezes Deus fala por vozes, de forma audível, com uma voz e linguagem humana. Exemplo disso no Éden. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então veja, Deus está falando, Deus ordenou. Deus chegou para Adão e disse. A gente não sabe se Adão viu Deus, a gente não sabe isso. O que a gente sabe é que Adão ouviu Deus falando alguma coisa. E o que Adão ouviu era uma revelação da vontade de Deus, o que Deus queria que Adão fizesse. Nesse caso, que Adão comesse livremente de qualquer árvore do jardim. O versículo seguinte vai dizer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus falou com Adão. Falou como? Então, se Deus falou, pressupõe que existe uma voz e que a linguagem era humana, era uma linguagem que Adão conseguia entender. Então, Adão ouviu Deus falar alguma coisa. Nesse sentido, foi uma profecia. Adão foi um profeta da parte de Deus. Um outro caso, e esse caso é específico de Moisés, apenas com Moisés a Bíblia fala isso, nenhum outro profeta, nunca mais Deus fez isso com mais ninguém. A Bíblia diz que com Moisés Deus falava face a face. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. Foi uma coisa exclusiva de Moisés. Isso cessou em Moisés, nunca mais ninguém teve esse privilégio, Deus nunca mais falou dessa forma com ninguém, mas Deus falou com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. O que é isso? Não sei. A gente pode imaginar, a gente pode conjecturar aí, imaginar alguém falando com um amigo e é assim que Deus fala com Moisés, né? Num diálogo talvez. Mas é uma coisa exclusiva que Deus só fez com Moisés e com mais ninguém. Uma outra forma como Deus falou no passado também é através de sortes, né? Várias vezes a Bíblia fala sobre sortes. Uma delas são os conhecidos Urim e Tumim, mas não apenas Urim e Tumim. No livro de Atos dos Apóstolos a gente vai ver os apóstolos também jogando sortes. A gente não sabe o que era isso. Esse texto aqui fala do Urim e Tumim, né? Ponham também o Urim, a palavra Urim em hebraico quer dizer luzes, e o Tumim, que quer dizer verdades, no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Quais são os meios para tomarem decisões em Israel? Naquele momento, Urim e Tumim. O que era Urim e Tumim? A gente não sabe, né? Existem várias conjecturas de que eram pedras comuns, de que eram pedras preciosas. A gente não sabe como eles eram usados para tomar decisões, se pelo brilho deles, o nome deles, luzes e verdades, né? Pode dar a entender de que era pelo brilho deles, ou eles jogavam essas pedras como se fossem dados, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que naquela época Arão sabia usar, e em outras épocas
outras pessoas sabiam usar certos elementos, certos meios para tomar decisões. A gente vai ver os apóstolos fazendo isso no livro de Atos. Então, Deus fala através dessas sortes, desse jogo de sortes, né? Um jogo de pedras aí, talvez. Foi uma forma que Deus falou no passado. É uma forma, dentro da nossa definição, uma forma de profecia. Deus também falou através de sonhos, né? Aí é um dos versículos, isso aconteceu várias vezes ao longo da história bíblica. Um dos textos é esse aí, Daniel 2:1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Você vai dizer, poxa, mas esse versículo só diz que Nabucodonosor teve sonhos. Mas o versículo 28, né, alguns versículos depois, se você pegar sua Bíblia e ler, vai dizer que, Daniel vai dizer que aqueles sonhos de Nabucodonosor eram revelações divinas. Deus estava falando com Nabucodonosor através daqueles sonhos. Então, foi uma forma de Deus revelar a sua vontade para alguém. E esse é um texto interessante por muitos motivos, mas também pelo fato de que Nabucodonosor, até esse momento pelo menos, ainda era ímpio. Deus está falando com o ímpio. Essa revelação da vontade divina, por várias formas de profecias, não é exclusiva do povo de Deus. Deus está falando com alguém de fora do povo de Deus, através de um sonho, para Deus está revelando a sua vontade. Né? Deus está revelando aquilo que ia acontecer num futuro para Nabucodonosor. E Deus revelou isso através de sonhos. Então, veja, nós estamos listando aqui várias formas como Deus se revela. Deus se revela através de vozes em linguagem humana, através de sortes, através de sonhos. Também através de visões. Às vezes Deus mostra coisas aos profetas. Os profetas veem coisas. Um exemplo, talvez o mais claro disso é esse aí, Jeremias 1. E a palavra do Senhor veio a mim. Como a palavra do Senhor veio a Jeremias naquela ocasião? O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. Deus mostrou uma coisa para Jeremias, uma coisa que não estava lá. Né? Deus mostrou de alguma forma um ramo de uma amendoeira para Jeremias. E o texto vai continuar e vai dizer o que Deus queria dizer com aquele ramo daquela amendoeira. Mas veja, Deus está comunicando a sua vontade através de uma visão. E aí tem toda uma discussão se o que Jeremias viu, Jeremias está vendo alguma coisa, Deus criou a coisa para mostrar para Jeremias, ou se aquilo foi um processo que aconteceu dentro da cabeça de Jeremias, de modo que Jeremias viu, mas tudo isso é secundário. A questão aqui é que a profecia chegou a Jeremias, a revelação da vontade divina chegou a Jeremias através de uma visão. Algumas vezes a Bíblia diz que essas visões são acompanhadas por um estado de êxtase, um estado de... Números 24:4, por exemplo. Né? Números 24 é a história de Balaão. E Balaão começa a sua profecia, ele começa dizendo assim: palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso. Então ele vê uma visão, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Isso aqui é uma figura de linguagem. Cai prostrado e vê com clareza. Quando você cai prostrado, você não vê as coisas com clareza. O que Balaão está dizendo é que quando ele cai prostrado daquele jeito, aí é que ele vê com clareza. Ou seja, a visão divina vem a ele e ele cai prostrado. Então isso parece estar descrevendo um estado de êxtase, um estado em que ele não consegue ficar em pé. Por isso ele cai prostrado. Então a visão chega a ele num estado de êxtase. Novamente, você vai dizer, mas Balaão era ímpio. Sim, ele era ímpio. A gente já viu que Deus revela, às vezes, a sua vontade aos ímpios e por meio de ímpios. Embora ele seja ímpio, esse texto vai dizer, os textos que estão em volta vão dizer que aquela visão era uma visão divina. O início de Números 24 vai dizer que era Deus realmente falando. E Deus deu uma visão para Balaão e Balaão caiu prostrado. Né? Então, isso parece estar descrevendo um estado de êxtase. Agora, quando a gente observa outras religiões, especialmente o paganismo grego, existia também essa ideia do estado de êxtase. Mas lá era diferente daquilo que é na Bíblia.
E o Bavinck vai resumir isso aí nessa citação, né? O que o Bavinck está dizendo aí é que, embora a ideia de um estado de êxtase seja semelhante entre aqui e outras religiões pagãs, na Bíblia, em outras vezes em que isso acontece, fica claro que as pessoas não estavam inconscientes, elas estavam, de certa forma, elas caíram prostradas, mas elas continuaram conscientes de si mesmas, elas viam, ouviam, pensavam, falavam, faziam perguntas, davam respostas e depois se lembravam de tudo isso e podiam dar um relato preciso. E em todas essas coisas isso era muito diferente do estado de êxtase que acontece em outras religiões, em especial no paganismo grego. Na Bíblia, mesmo quando existem essas visões, as pessoas continuavam conscientes. Paulo vai dizer que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, no sentido de que a pessoa continua consciente daquilo que ela está fazendo. Ela não entra em transe. É um êxtase, mas não é um transe. Ela não está absolutamente fora de si. Na Bíblia é assim que isso é descrito. E para terminar, às vezes aparecem formas combinadas. Eu disse que às vezes Deus fala através de vozes, às vezes de visões, às vezes de muitas formas. E às vezes várias dessas formas aparecem ao mesmo tempo. Um exemplo é esse aí, Ezequiel capítulo 1. Como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Então ele está vendo alguma coisa, é uma aparência. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Então a glória do Senhor apareceu numa figura, numa visão. Quando a vi, prostrei-me, rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Então, Ezequiel viu algo e depois ouviu algo. Então, a profecia chegou a Ezequiel de uma forma combinada, né? Tanto através da visão como através das vozes em linguagem humana. E uma coisa que a gente precisa destacar aqui também é que todas essas profecias ainda aguardam um clímax, ainda aguardam a hora em que Deus vai falar de maneira definitiva aos seres humanos. E a gente vai ver depois que esse clímax, esse momento, é através da própria pessoa de Cristo. Mas ainda existe uma outra forma de revelação, que é o que a gente chama aí de inspiração interior. O Bavinck chama isso de iluminação interior. Eu troquei por inspiração para a gente não confundir os termos aqui. Mas veja, 1 Coríntios capítulo 14. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Paulo está dizendo, do mesmo jeito que os profetas do Antigo Testamento falavam, assim diz o Senhor. Paulo está dizendo isso, assim diz o Senhor. O que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas como Deus está revelando isso para Paulo naquele momento? Por visão? Por voz? Deus está falando no ouvido de Paulo? Deus está mostrando alguma coisa? Aparentemente não. Paulo está simplesmente escrevendo e aquilo que ele está escrevendo é mandamento do Senhor. Então é uma inspiração interior. E isso é o que a gente observa não apenas em Paulo, nos outros apóstolos, é uma coisa que a gente observa também no Antigo Testamento. Às vezes os profetas do Antigo Testamento falam que viram coisas ou que ouviram coisas, mas às vezes eles simplesmente dizem, assim diz o Senhor, isso e aquilo. Como Deus está revelando aquilo através do profeta? Deus está revelando aquilo no interior do profeta, de alguma forma, né? Então, o que Paulo está dizendo aí é que aquilo que ele está escrevendo é mandamento do Senhor. Deus está revelando através do fato de que ele está escrevendo. Nós vamos ver isso ainda mais na frente. A gente vai entrar depois no tema das Escrituras. A gente vai estudar as Escrituras como uma revelação especial. A gente vai ver isso aqui em detalhes. Mas eu quero colocar que isso também é uma forma de revelação especial, é uma forma de profecia. Não é por vozes, não é por visões, mas é pela inspiração interior do próprio profeta.